Ok, vamos então começar a estudar aqui o button, ou button, como lhe queiram chamar. Vamos aproveitar para arranjar aqui espaço e vamos tornar o auto-hide possível, isto é, a toolbox vai se esconder sempre que não é necessária. E nós aqui temos um botão, eu vou apagá-lo para vermos então como é que se cria um botão. Eu posso arrastar um botão para aqui e ele vai-me criar um botão por defeito. Reparem que automaticamente eu fico com a possibilidade de poder redimensionar o botão. Ok? Para arrastar o botão em qualquer posição, para qualquer posição, bastará fazer um clique sobre ele e arrastá-lo para a posição desejada. Para isso temos também aqui as guias, aquelas linhas azuis que nos vão dando esta orientação. Eu posso duplicar botões, para isso basta fazer Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. Ok? Reparem que eu posso posicioná-los relativamente uns aos outros. Ok? Já tínhamos visto isto em vídeos iniciais e, portanto, não vamos estar a perder grande tempo. O que nós vamos agora ver com maior detalhe é, por exemplo, aqui as propriedades do botão. Reparem que o painel das propriedades vai sendo atualizado consoante o objeto que está selecionado. Já o tínhamos visto para os forms, neste caso vamos selecionar o botão e reparem que temos então aqui o conjunto de propriedades listadas para o botão. Mais uma vez cá em cima surge o nome do botão, neste caso é button 1. Por defeito o C# vai atribuindo nomes sempre diferentes aos controlos, uma vez que não pode existir dentro do mesmo formulário dois controlos com o mesmo nome. E reparem, eu tenho aqui o button 1, se eu quiser adicionar outro botão, ele automaticamente vai se chamar button 2. Okay? Para alterarmos o nome do botão, temos logo a primeira propriedade, e neste caso eu vulgarmente costumo colocar cmd, underscore e depois o nome do botão, por exemplo, sair. Há quem utilize outro tipo de convenções, por exemplo, bt de button, e depois sair, capitalizando a segunda letra, ou então bt sair rápido, ok? Mas podemos dar-lhe um nome qualquer, não é? Podemos dar-lhe o nome que nós entendermos, seguindo, sem nunca esquecer, seguindo as regras, as mesmas regras que são usadas para a atribuição de nomes a variáveis, ok? No entanto, convém esclarecer o seguinte, é conveniente cada um de vós, encontrar uma norma para a identificação deste tipo de controlos, nomeadamente para os botões, para os labels, para as checkbox e para os radio buttons, para as listas, uma vez que podemos vir a ter formulários com imensos botões ou imensos controlos, não é? E neste caso é uma forma mais simples de os identificar. Porquê? Porque nós aqui, da mesma forma que aqui nos aparecem as informações do objeto selecionado, neste caso bt sair rápido, que é um objeto do tipo System Windows Forms Button, eu posso depois clicar aqui na seta do lado e vão-me aparecer todos os objetos listados aqui. Ora, se eu utilizar um modo mais convencional de os identificar, facilmente perceberão que, estando eles organizados aqui por ordem alfabética, será mais fácil encontrar um determinado botão, ok? A forma mais simples é sempre clicando sobre ele e ele automaticamente fica selecionado. Depois há aqui um conjunto de propriedades que todas elas são muito semelhantes à maior parte dos objetos. Há aqui uma que é muito interessante, que é o auto-elipsis. Ok, mas antes do auto-elipsis vamos falar do anchor. Ok? Porque o anchor é o tipo de propriedade que também é muito presente em outros objetos. O que é que o anchor nos diz? Neste caso, top, left. Se nós clicarmos aqui neste botão, o que aparece é este quadro estranho, ok? Ora, isto vai, as configurações que nós utilizarmos aqui no, ora, vou cá selecionar, vamos lá, para não perder isto de vista, as opções que eu vou selecionar aqui no Anchor têm a ver exatamente com a forma como o controle se vai comportar quando eu redimensionar a minha forma. E reparem agora o seguinte, a minha forma é do tipo redimensionável, portanto, se eu executar o meu código, e se eu agora quiser redimensionar a minha forma, reparem que o botão permanece na sua posição, não é arrastado. No entanto, isto deve-se ao facto de, por defeito, a ancoragem, isto é, a propriedade anchor está definida para top left. Ora, top é esta zona de cima, o left é esta zona deste lado. Quer dizer que ele está ancorado a estas zonas. Se eu alterar
essa ancoragem. E se, por exemplo, eu vier aqui e ancorar apenas o botão aqui às partes de baixo, não é? Portanto, este canto inferior direito, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou executar e, neste caso, quando eu vou redimensionar a minha forma, automaticamente o botão também vai acompanhar esse redimensionamento. E é, portanto, esta a principal funcionalidade das propriedades Anchor, ok? É precisamente podermos definir de que forma é que qual é o comportamento, neste caso, do objeto quando a minha forma é redimensionada ou é alterado o seu tamanho. E, portanto, nós podemos simplesmente clicar aqui. Existem aqui estes 4 espaços, correspondente ao top, left, bottom e right. E, portanto, eu se quiser alinhar só à direita, vou só deixar ficar aqui o da direita. E, neste caso, o que vai acontecer é isto, reparem. Eu vou executar. Se eu alargar para a direita, o botão vai, mas se eu alargar para baixo, o botão vai, mas não vai com o mesmo grau de ancoragem, ok? Reparem que a distância aqui mantém sempre a mesma, já no caso vertical ela é mais ou menos proporcional e chega a uma altura em que o comportamento já não é o desejado. E, portanto, esta é a principal característica da propriedade Anchor, ok? Relativamente ao autoelipsis, o autoelipsis por defeito é false. Eu vou aqui também colocar por defeito esta propriedade. E reparem que quando o valor não está por defeito, o texto aparece a negrito. Se eu colocar o valor por defeito, reparem, ele volta a ficar exatamente com o texto normal. E, portanto, neste caso temos o botão no seu estado normal. Agora, reparem no autoelipsis. Para nós verificarmos o que é que o autoelipsis faz, nós vamos ter que proceder da seguinte forma. Vamos aqui colocar um texto qualquer no botão. E reparem, eu estou a colocar texto, estou a introduzir texto à sorte e por aqui fora. Reparem que automaticamente o texto não vai, a determinada altura, já não vai conseguir ser apresentado. Ora, vamos cá colocar, por exemplo, uma série de texto. Muito texto, ok? E reparem, só uma parte do texto é que é apresentada e não este valor todo por completo. Ora, reparem o que é que acontece quando eu aciono aqui o autoelipsis, que é uma propriedade do tipo booleana, de false para true. O que vai acontecer é que o texto é alterado da seguinte forma. Se o texto não couber dentro do controle, são acrescentados automaticamente 3 pontinhos no final, indicando que existe mais texto para além deste. Se eu agora executar aqui o meu código, reparem que lá estão os 3 pontinhos, porque a propriedade autoelipse está ativa, e reparem que se eu largar ou deixar ficar estacionado o meu cursor por cima do programa, automaticamente vai surgir uma caixa de diálogo com o texto completo. Ok? É esta a função do autoelipsis, que também existe em outros controles que nós iremos ter a ocasião de ver durante estes vídeos.